Carvalho, 103 anos do partido, um partido centenário. Seja bem-vindo. São agora 11h45 ainda. Bom dia. Bom dia, Zé Rufino. Bom dia, Ari. Primeiro, você dá alegria de estar aqui no seu programa, Banca de Sapateiro, com esse nome popular. Rapidamente ele ganhou apoio por toda a cidade, né? É verdade. Muito simpático e parabéns mesmo. Você é um programa de grande audiência, uma alegria estar aqui falando do nosso partido para você. Eu queria que antes da gente falar do PCdoB aqui no Piauí, de como ele está hoje, como ele pretende emergir das urnas no ano que vem, ano de eleições gerais, um pouco da história do PCdoB. Pronto. Ari, eu sempre costumo, assim, para resumir, dizer que a história do PCdoB se confunde com a história republicana do Brasil. É um partido criado em 1922, no momento em você, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande da história do Brasil, de grande efervescência política no nosso país. Verdade. Lembra que foi o período da Semana de Arte Moderna, Verdade. cultural e política. Era o início do operariado, não é, urbano, das primeiras greves da área têxtil. Também influenciados pela Revolução de 1917 na Rússia, não é? Então era um ambiente, não só no Brasil, mas no mundo, não é, muito propício para o avanço dessas ideias. Então lá surgiu o PCdoB. Costumo dizer também que o nosso partido ele foi portador das bandeiras mais importantes, não é, para a sociedade, não é, avançar. Por exemplo, a questão da luta pelos direitos dos trabalhadores ali, pelo direito de greve, direito do salário mínimo, direito do 13º salário e tudo isso, a carteira assinada, essas garantias todas foram conduzidas pelo PCdoB. O voto feminino adotado pelo Código Eleitoral de 1932, o PCdoB estava à frente. Como foi o primeiro partido a levantar a bandeira contra o preconceito, contra o racismo no nosso país. Então, um conjunto de bandeiras que a gente vê elas como atuais, ainda hoje a gente debate isso, mas o PCdoB foi porta-voz delas ainda no seu surgimento. Não é? Nós, assim, para saber o tamanho do nosso partido, nós enfrentamos duas ditaduras, e duas ditaduras muito fortes, contra o PCdoB. A de Vargas, não é? Em 37, né, com o Estado Novo, o PCdoB virou foco, os comunistas, os progressistas todos, e a ditadura militar de 64. E a todas elas nós sobrevivemos. Nós participamos e ajudamos a escrever duas constituições. A de 46, que tinha os nossos astros, Jorge Amado, né, Graciliano Ramos, Prestes, Marighella, né, Maurício Grabois, João Amazonas e tantos outros. E a Constituinte agora, a Constituição Cidadã, de 1988, em que nós tivemos lá também um conjunto de parlamentares, né, que participaram da elaboração dessa Constituição. Então, uma belíssima história. Tivemos na luta pelas diretas, depois na luta para derrubar o Collor, né, depois na luta pela redemocratização, que foi importantíssimo. Quando o colégio eleitoral, quando as diretas foram derrotadas, o PCdoB aderiu à ideia corretíssima de apoio a Tancredo Neves. Ali o país deu um salto à frente. Não é? Então, o momento que nós fizemos, o PCdoB, né, teve uma grande participação nessas conquistas. Então, é com a alegria que a gente completa esses 103 anos. Viu? Muito bem, parabéns. O PCdoB é federado nacionalmente ao Partido dos Trabalhadores e ao Partido Verde, o PV. Federação PV, PCdoB e PT. Parece que o PV não está muito satisfeito não com essa federação, estão avaliando se continuam ou não federados. E o PCdoB está tranquilo na federação? Ari, a federação também ela foi uma bandeira que o PCdoB levantou, ainda com o então deputado federal Haroldo Lima. Não é? E depois, quando a legislação eleitoral proibiu as coligações, para nós, os partidos, que a gente pode dizer assim, pequenos, né, entre aspas... Que tem menos dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário. E com a capacidade também de montar chapas próprias. Então, as coligações para nós eram importantes, porque era democrática. Pela sobrevivência, né? E outra coisa ali, a coligação, às vezes o pessoal fala o seguinte, é muito democrático, que a federação ela não era obrigatória. Era uma faculdade dos partidos. Isso, se o partido quiser fazer, faz, se não quiser, não faz. Sim. Então era muito democrática. Então a federação surgiu nesse ambiente da mudança da legislação. E a federação, é assim, quem olha para ela só com caráter eleitoral, está tendo uma visão míope da política no Brasil. Sim. Ela não é uma questão só eleitoral, é eleitoral também. Mas, principalmente, Ari, a ideia da federação, a nossa Brasil da Esperança, era estruturar um núcleo político avançado, progressista no Brasil, que além de PT,
PCdoB, PV, a gente tem a ideia de trazer também o PSB, o PDT, para formar um núcleo mais à esquerda, não é? Para dar sustentação ao governo e para também sustentar propostas avançadas para o país. Então o PCdoB, né, se mantém na federação, o Partido dos Trabalhadores tem sinalizado nesse sentido também, e nós temos dialogado constantemente. Foi primeiro com a Gleisi e hoje com o Humberto Costa, que está provisoriamente na presidência até a eleição de julho, né? Nacional do partido. Então a nossa presidente Luciana tem tratado disso, e nós aqui no Piauí também, pelo diálogo muito tranquilo que a gente tem com o Partido dos Trabalhadores no nosso estado, com o João de Deus, mas também com as demais lideranças. Então aqui no Piauí e no Brasil, nós estamos trabalhando não só para manter a federação no nível que está, mas também para ampliá-la, para ter muito mais força política, além de mais parlamentares, força política na sociedade, não é? Vê o seguinte, Ari, nós estamos num momento muito complicado do mundo. O que ocorre no mundo hoje, nós nunca imaginamos. O Trump, com a sua arrogância e também o seu projeto próprio, que ele não é só um projeto político, é um projeto também financeiro, empresarial, dele e do seu grupo. Eles estão desmontando essa ideia de Estado que nós conhecemos. Agora é um Estado oficialmente apropriado pelas grandes corporações. É isso nos Estados Unidos. Ele, ao chutar o pau da barraca e querer tarifar os países todos do mundo, ele cria uma guerra global, não é comercial. Um enfrentamento que ninguém sabe qual vai ser o resultado. Então nós no Brasil temos que nos proteger disso. E aí elogiar o presidente Lula, que tem agido com a ideia de soberania do Estado, do país. Sim. Ele trata das questões, busca negociar, mas ele já disse, não é? Que o gesto do governo do Brasil vai ser também ter a reciprocidade para responder o Trump na mesma moeda. Eu acho que é preciso ter isso, porque isso significa soberania. O Brasil não vai ficar subordinado à política comercial dos Estados Unidos. Então, acho que o Lula age corretamente, disse no Japão isso, está reforçando isso agora no Vietnã. Então, nesse momento complexo, o PCdoB levanta o seguinte, 26 será um desafio grande, está norte desse campo. Porque, veja só, nós estamos num momento de dificuldade econômica, as coisas caras, aí às vezes a população fica insatisfeita e está correta de estar. A população precisa ter acesso à comida, às condições de vida e tudo. Então, é preciso reforçar esse campo. Então, tanto o governador Rafael Fonteles, que tem um apoio grande, mas também o presidente Lula, que mesmo nesse momento com uma certa dificuldade na relação com a opinião pública, mas ainda tem um apoio expressivo. Isso nas eleições, né, vai se expressar favorável ao nosso governo se a gente conseguir dar passos à frente na economia. Você é craque nisso, você conhece política, não tem aquele negócio de economia, imbecil, é isso. A economia, ela mexe no bolso do cidadão comum também, e mexe muito. Por isso é importante que o governo Lula tenha uma base de sustentação forte para garantir a sua reeleição em 26, que eu acredito na reeleição do presidente Lula. É o nosso candidato mais forte. Então é preciso ampliar. Nós temos uma grande base de apoio ao governo do presidente Lula. Mas no Congresso, ela é instável. Aliás, um Congresso que, de certa forma, ele sequestrou parte do orçamento, então limita o governo. Então é preciso que essa base, o Lula está trabalhando isso, ela seja mais sólida e ampliar essa base para ganhar as eleições. Ciscar para dentro, ampliar a base no Congresso para garantir aí o projeto de reeleição do Lula, é a receita aqui do presidente regional do PCdoB, José Carvalho Rufino. E o PCdoB no estado do Piauí. Atualmente, vocês têm uma deputada estadual, a deputada Elisângela Moura. Na Câmara aqui de Teresina, já tivemos vereadores do PCdoB, mas atualmente não tem. A gente teve o Cássio Borges, foi candidato a vereador na eleição do ano passado. Para 2026, quais são as metas do PCdoB de deputados estaduais, deputado federal? Qual a meta de desempenho? Primeiro, Ari, é a questão do governo do Estado. Nós reafirmamos aqui o nosso compromisso com a reeleição do governador Rafael Fonteles. Rafael tem realmente inaugurado assim, uma gestão ao modo dele, não é? Importantíssima, com muita agilidade nas medidas, um debate com a sociedade. Então, apoio à reeleição do governador Rafael Fonteles. E o projeto do PCdoB, Ari, eu acho que primeiro é o seguinte, entrar nesse debate majoritário. Por exemplo, nós precisamos melhorar a nossa composição do Congresso Nacional. O Lula está precisando disso. Ele mesmo disse da necessidade de eleger mais parlamentares comprometidos
com o seu governo, com o seu projeto de governo, e não só na Câmara, mas no Senado. Por isso nós queremos estar participando da questão majoritária. A questão do Senado, ali. O Senado é a representação dos estados na cena política nacional. Lá todos têm o mesmo peso. Cada estado tem 3 senadores. Exatamente, a representação dos estados. Veja só. Então isso precisa passar num debate maior dentro do governo. Um diálogo com os demais partidos, porque eu sou defensor de que a federação tem uma vaga também para o Senado da República. A federação ela é grande, ela é forte nacionalmente e aqui. Eu acho que uma vaga do Senado tem que ser indicada pela federação. O PT tem nome. Atualmente, os nomes que estão postos, nenhum deles é da federação. É o senador Marcelo Castro, candidato à reeleição, e a outra vaga seria ocupada pelo deputado federal Júlio César Lima, que é do PSD, que é da base, mas não é da federação. Então o senhor defende que uma dessas 2 vagas seja ocupada por um dos partidos da federação, PT, PCdoB ou PV. Exato. O seguinte, não sou eu, né? O PT Nacional pensa assim, o presidente Lula pensa assim. Ele disse que quer mais vagas no Senado para ficar fortalecido lá. E aqui eu acho que nós temos oportunidade e condições de eleger mais um senador, além do senador Wellington Dias. E do senador Marcelo, que já tem o nosso apoio, ele já é senador, da gente ter um senador, mais um senador da Federação Brasil da Esperança aqui no Piauí, para que a gente possa ajudar a viabilizar o governo do presidente Lula. Maravilha, quero agradecer o presidente. Pois não. Rapidinho, é o seguinte, o projeto principal do PCdoB enquanto partido é a reeleição da deputada Elisângela Moura. Ela é o nome, né? Ela é o nome, é uma parlamentar extraordinária, orgulho do nosso partido, impressionante, ela é uma mulher ela foi trabalhadora por rural. Siglas. Estão tentando roubar a Elisângela Moura do PCdoB, hein? Quem é que não quer ter uma parlamentar... O próprio deputado Georgiano Neto quer levá-la para a chapa do PSD. Acho pouco provável, não é? Mas é o seguinte, uma parlamentar como a Elisângela Moura, uma trabalhadora rural que eu vi na roça, não é história de inventar, dirigente de uma entidade importante como a FETAG, e que impressionante com essa origem toda, a capacidade que ela tem de se articular dentro daquela Assembleia. Então isso é importante, um grande mandato que ela faz, e agora mesmo, ao meio-dia, o governador Rafael Fonteles vai estar sancionando uma lei, que ele mesmo encaminhou para a Assembleia, em que as empresas privadas que têm relação com o governo do Estado vão destinar vagas de emprego para mulheres vítimas de violência. Né, de violência doméstica e tal, de preconceito. Sim. Então, e a Elisângela é presidente da Comissão de Mulheres da Assembleia. Então, foi um projeto em que ela se esforçou muito, eu queria parabenizar ela por esse gesto. É uma grande deputada e continuará sendo uma grande deputada do PCdoB. Muito bem, eu vou agora gravar aqui com o José Rufino Carvalho, que eu não vou deixar escapar essa declaração dele para o Jogo do Poder, lá para o Amadeu comentar, não vou deixar escapar. Então vamos para o primeiro